Olá você do Tamo Junto em Cristo, que é o seu podcast catequético, um projeto da PASCOM, da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz. Gente, eu sou o Fagner Ramos e eu venho te convidar hoje neste episódio, um episódio bastante especial, que vamos, ver aí um super TBT. Isso mesmo. Como o nosso programa ele vai ao ar todas as quintas, às 20 horas, no canal do YouTube e na Rádio Sol Leste, a partir das 16 horas, você agora vai acompanhar um podcast especial com os melhores momentos, desde o início, desde o primeiro episódio até aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui esta salada para que você possa entender aí a nossa real mensagem que devemos levar para você, que nós queremos levar para você, que é trazer aqui pessoas relevantes dentro da igreja, trazendo as suas experiências, trazendo os seus testemunhos e, acima de tudo, catequese, que é o que importa, para que nós nos fortaleçamos desta água viva, que é a palavra de Jesus, tá bom? Então, acompanhe agora, aqui no Tamo Junto em Cristo, esse episódio especial de hoje, tá bom? A gente se vê. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Apoio Cultural, JG Contabilidade, sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Wyden Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro, Praia do Japão, Prainha, Aquiraz, 85 9 88 96 27 93 e Rádio Sol Leste FM 104,9. O nosso primeiro convidado, ele que vocês já conhecem, tem uma grande trajetória de evangelização, não só na nossa paróquia, que já está com 2 anos e meio que ele está aqui, mas por este aí, Ceará de meu Deus, ele já vem aí, já consolidando a sua evangelização de uma forma serena, de uma forma simples e humilde, que é o nosso pároco, Padre Alderi. Seja bem-vindo, Padre. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, meninos, obrigado pelo convite, Wagner, Jorginho. Estamos aqui juntos, nesse projeto novo, que bacana, Hoje os meios de comunicação, inclusive a rádio, com essa nova possibilidade do podcast, tem o dever e também essa correspondência, essa vocação de levar a palavra de Deus, o Evangelho, a boa notícia às pessoas, às comunidades, através do rádio, que é tão importante. Então, acho interessante o projeto e estamos juntos com vocês para levar uma palavra de amor, de evangelização, de catequese, de anúncio no Reino de Deus. Padre, pelo termo de evangelização, de trabalho que o senhor vê hoje, é mais fácil trabalhar hoje? Ou é mais difícil? Em relação hoje, que nós vemos também aqui uma grande dificuldade que a gente vê, a dispersão de outras, tem outras seitas, digamos, as religiões, os evangélicos, e naquela época tinha mais ligado, o povo seguia mais a linha dos pais, O povo era mais religioso, então onde você chegasse à noite numa capela dessa, você tinha um texto rezado debaixo de uma árvore, sem precisar uma demanda tão específica como o pessoal exige hoje. Não, tem que ter um espaço, tem que ter uma sala, tem que ter uma capela. Hoje não funciona mais isso. O pessoal quer alguma coisa melhor. E é claro também, com o aumento das igrejas evangélicas, claro que os católicos também querem avançar, mas também querem alguma coisa de melhor para evangelizar. E isso quer dizer, não é uma coisa nada de anormal. Quando você fala hoje, receber as crianças para uma catequese. Você não é só colocar uma criança uma atrás da outra para receber uma formação, um querigma na igreja. Hoje você tem que fazer todo um trabalho de abordagem, umas dinâmicas, uma criatividade, para poder a criança entender o contexto do evangelho, o que é a igreja, o que é a catequese. Dentro da sua linguagem, dentro do seu carisma de criança. Exatamente. Dentro da sua então linguagem. Não dá mais para você evangelizar só da base da boa vontade. Não. Outro dia tivemos aqui, graças a Deus, uma pessoa que veio nos falar sobre como lidar com as crianças imperativas, autistas. Vieram falar para nossos catequistas, acho que há uns 2 meses atrás. Muito bom. Porque é importante. É importante. Não tem como, uma realidade dessa, você deixar as crianças à margem. Agrega, soma. Incluí-las no processo. Verdade. E elas têm uma linguagem própria, elas têm dificuldades próprias, elas têm
um jeito próprio de compreender o Evangelho. Com certeza. Então tem que trazer. Não, eu tive uma vida normal, a gente sente falta hoje, né? Lá no Crato, por exemplo, as crianças brincavam, né? Na rua, era bila, era futebol, era esconde-esconde, não sei o quê. E agora, meu irmão tinha uma coisa, o mais velho, que ele é matemático, e costumava ensinar as pessoas em casa já a matemática. Ele tinha o quê? 16, 17 anos. E já era... Né? Tinha esse dom, né? Tinha esse dom. Só que com a vizinhança também, eu comecei a pegar a lousa dele e também com as crianças lá, a gente começava a questão do português em casa, né? Eu chamava a galera para isso. Isso foi interessante porque eu levei para o seminário, né? Quando a gente ia fazer as provas, o pessoal se reunia no quarto, e eu colocava no quadro as grandes ideias que a gente tinha refletido durante um mês naquela matéria. E ajudava muito, né? Os colegas que vinham rever comigo, né? Era interessante, né? Eu tinha essa facilidade da síntese, né? Da sala de aula, de escrever rápido, blá, blá, no caderno, blá, e ficar. Isso era interessante. E depois, então, quando fui para Juazeiro, me identifiquei muito com a questão do teatro. Levamos até um grupo para Campina Grande. Olha só. Que era o Homem Nordestino, naquela época, com a Seca, que não sei o quê, que ia para São Paulo e tal. Havia um texto muito bonito. E com os salesianos. E em Fortaleza, depois que eu vim para o seminário, também nos finais de semana. Bom, aí já comecei muito cedo, né? Porque quando eu tinha 19 anos, quando fui para o seminário, quando eu cheguei aqui, por conta da falta de padres da época, né? Em Fortaleza, o Dom Aloysio pediu para o padre Apolônio, que foi ser nosso reitor no seminário de filosofia, para assumir Guaiúba nos finais de semana. Então, nós éramos uns 4 ou 5 que íamos com o padre Apolônio para Guaiúba. Na Guaiúba tinha uma comunidade chamada Água Verde, né? Água Verde, cujo padroeiro era São Francisco. E em cada setembro, outubro, havia a pequena romaria, vinha muita gente para Água Verde. Isso já me identificava porque eu era do Crato, né? Do Juazeiro. Então começamos a fazer ali, a animar aquele povo, final de semana, a gente ficava nas comunidades, no caso eu ia na Água Verde com o padre Edilson, e animava ali. Só que nas horas vagas saímos para almoçar na casa do povo, brincava um pouco, reunia ali a criançada, então era a maneira de ser jovem com eles. Mas começou ali. Então, a minha juventude foi muito ligada a isso, né? Na rua, depois ao teatro, né? Quando explodiu ali nos anos 80 a MPB também, aí eu me apaixonei muito por algumas coisas, né, da MPB. A galera saía para tomar naquela época um rum, uma coisa. Era rum com coca, né? Para escutar um Caetano, um Gil com aquelas cores novas, um Milton Nascimento, era muito bonito. Trocar as experiências de vida, de conversa. Exatamente, né? ia saindo tudo aquilo, né? Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui novamente com o segundo episódio, né? Voltando aqui, né? Como fizemos na primeira, estamos aqui novamente com o padre Alderi Leite, o pároco aqui da paróquia de São José de Ribamar, nessa série, né? Nessa série especial que é o Tamo Junto em Cristo, que é o seu novo podcast da paróquia de São José de Ribamar. Muito prazer, eu sou o Fagner Ramos. Jorginho, contador. E nós estamos aqui junto com você para trazer aí o que há de bom da nossa Igreja Católica, os ensinamentos, a catequese e a evangelização daqueles que fazem crescer a nossa igreja. E convidamos você também, faça parte também desse nosso projeto, coloque sua empresa, faça sua divulgação, divulgue sua marca e venha conosco fazer parte desse novo mundo de podcast, para a gente falar tudo sobre Cristo, para a gente falar do mundo melhor, do mundo novo. E por isso que nós estamos aí com o nosso convidado, não é, Wagner? É isso mesmo. Ele está aqui, né, pela segunda vez. Padre Alderi Leite, seja bem-vindo. Né? Bom dia, Wagner, bom dia, Jorginho. Bom dia aí todos aqueles que estão conosco aí pela Rádio Leste, Sol Leste, né, aqui de Aquiraz. Que bacana esse serviço da rádio. Muito bem. Até porque você, a qualquer horário do dia e da noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como costumamos fazer quando nós estamos aqui neste projeto. É um projeto da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, aqui desta paróquia, tá? E, vamos falar hoje, no segundo episódio, do livro, né? No qual o padre Alderi escreveu, o livro A Quem Tu Serves, que é uma pergunta, né? Então,
Foi um livro que foi... Os 25 anos de presbítero, né? Isso, que foi aí os seus 25 anos de presbítero, né? À frente aqui da nossa Igreja Católica. Padre Alderi, vamos começar a falar do livro pelo título, né? Pelo título. A quem tu serves? Neste caso, que foi intitulado aqui este livro. Então, nunca houve nenhuma pretensão de escrever o livro, né? O fato é que quando eu saía da área pastoral, no caso Tancredo Neves, no caso Messejana, no caso Mucuripe, eu sempre escrevia, não sei se é um legado, um testamento, mas uma prestação de contas, vamos dizer assim, né? Seja na área administrativa, do que a gente tinha deixado um pouco, seja na área espiritual, seja na área pastoral. E isso eu deixava para o colega que viesse assumir, para ele ter uma ideia do que a gente tinha caminhado naqueles anos. E eu fui guardando isso. Depois também, durante esses períodos, algumas pessoas também foram escrevendo para mim algumas coisas que achavam interessantes do que a gente fazia. E eu juntava isso numa pasta. Quando chegou então os 25 anos, eu tinha um amigo no centro, numa gráfica, o Cildo, que morava em Tancredo Neves, que de saudosa memória. Então ele me ajudava muito com as coisas da paróquia na época. Então eu disse, Cildo, tem esse material aqui, e ele perguntou por que você não transforma num livro. Então a gente começou a organizar. Foi mais, o livro é uma organização, né, do que a gente tinha já de pensamento. E aí veio o título, a pergunta é, a quem tu serves? Isto é, podia ser um livro de estratégia pastoral, de acolhimento, como acolher, mas a quem tu serve? Porque acho que a primeira pergunta que a gente se coloca, o pessoal que trabalha com a nutrição diz, o que é que tu comes? Diz o que tu comes que eu te direi quem tu és. Não é? Mas a mesma coisa vale para nós. Em que tu acreditas, Fagner, Jorginho, né? Em que você acredita? Em que você acredita? Então você vai dizer quem você é a partir do que você acredita. Pelo menos essa devia ser a base da nossa vivência cristã, no nosso caso. Porque é muito difícil e muito chato você dizer, não, eu acredito em uma coisa, mas você vai olhar, não, mas você vive outra. Como é que fica isso? Nós somos o que comemos, mas também nós somos o que acreditamos. Nós somos o que cantamos. Jesus dizia, a boca fala do que o coração está cheio, ou do que o coração acredita. Então, por isso que a gente foi escrevendo essas coisas, organizando, e veio essa inspiração. A quem tu serves? Isto a pergunta é, a quem tu estás servindo? Quando tu fazes isso, fala aquilo, canta aquilo, a quem tu estás servindo? Mas cabe aquele também, padre, que fala assim, a quem tu serves, a Deus ou ao dinheiro? Também a Deus, ao dinheiro, ao poder, e mesmo a Deus, Jorginho, porque quando você fala em Deus hoje, que Deus você está falando? Que aquilo que a gente refletia... Como atribui, né? Nas festas da Santíssima Trindade, por exemplo. Qual é o Deus que nós amamos? Qual é o Deus que nós adoramos? Qual é o Deus em que nós ajoelhamos nosso joelho? Qual é o Deus que nós estamos comungando? Porque hoje se fala, Deus, 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 mas qual Deus? Ah, mas o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, então vamos olhar para Jesus, aprofundar Jesus. Mas quando o senhor fala assim, padre, é um Deus, mas que é um Deus um só. Sim, quando eu falo Deus, a Santíssima Trindade, quando a gente celebra a festa da Trindade, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a primeira palavra da Bíblia, uma das primeiras páginas é Deus nos fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então nós somos o que o povo do interior costuma dizer, nós somos a cara do Pai, ou nós somos a cara de Deus. Se isto é verdade, então nós temos a cara da Santíssima Trindade. Se nós somos o rosto e semelhança de Deus, então o nosso Deus é comunhão. Aí começa, né, toda a discussão. Nosso Deus é comunhão, é unitrino. Nosso Deus é uma comunidade perfeita. Nosso Deus não tem ciúme um do outro, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus procura complementar o que o outro faz. Um cria, outro redime, outro santifica. Então, um está sempre olhando para o outro. Isso é bacana demais, né, você olhar para isso. Por exemplo, você como família, um casal, gerou filhos. O amor do casal é tão profundo e tão grande que gera o terceiro para ser amado, o amor. Fruto do amor de vocês é o amado terceiro.
o amor do Pai e do Filho é tão grande que gera o terceiro. O Espírito Santo é o amor de Deus em nós. Então, isso nos espelha. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus mais tarde vai infiltrar isso em nossa mentalidade, nosso coração, eu e o Pai somos um. E aí vem toda a questão da Trindade em Jesus. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou mandar o Espírito da verdade que vem do Pai. Então a gente pensa, então Jesus é o Filho do Pai. Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Inscreve-se no nosso canal e ative aí as notificações, tá? Nosso podcast também vai ao ar toda quinta-feira, 3h30 da tarde, na Rádio Sol Leste FM. E ao meu amigo, fiel escudeiro, Jorginho Contador, seja bem-vindo. Obrigado, Fagner. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estamos Juntos em Cristo. O primeiro foi sucesso, o segundo também. Estamos mais aí com vocês, esperando vocês. Venham participar conosco também desse nosso podcast. Hoje nós temos a honra e o prazer de, mais uma vez, receber o nosso convidado. Como sempre, vocês não conhecem ele, né? Padre Alderi, seja bem-vindo. Olá, meninos. Olá, turma. Como é que estão vocês? Que bom essa receptividade que tiveram aqui pela Rádio Sol Leste, né, com esse programa Tamo Junto em Cristo. Que bacana contar com todos vocês nessa evangelização. Acolhimento de Jesus nas nossas vidas, na vida do próximo e do irmão. Na Bíblia, né, tem diversas passagens falando, né, que Jesus, né, era aquele homem acolhedor, o homem que veio para os doentes, né, padre? Aqueles que ele veio para curar, ele veio para perdoar. Então, nós vamos conversar hoje aqui neste podcast justamente sobre isso, padre. E o que a igreja, né, ela mostra para nós, padre, este acolhimento de Jesus? Então, Fagner, não podemos pensar nessa palavra acolhimento, né, tão falada hoje. Inclusive, várias igrejas criaram a pastoral do acolhimento, né, para que as pessoas pudessem serem bem recebidas, não só na porta da igreja, mas se sentirem bem, acolhidas, etc. Mas não podemos pensar no acolhimento da igreja sem pensar no Concílio Vaticano II, né? Lá atrás, há 60 anos atrás, né? Quando a igreja se reuniu com os seus bispos, né, em Roma, para pensar no nova maneira de evangelizar, no novo homem que estava surgindo, a nova mulher, dentro dessa modernidade toda, os novos desafios, as novas realidades que estavam surgindo, as grandes cidades que já surgiram naquela época, os grandes problemas. Então, o Vaticano II vem dizer que a igreja evangeliza o ser humano, o homem, a mulher, com seus desafios, com seus problemas, com suas qualidades, com tudo aquilo que ele traz de bom. E, claro, quando se fala evangelizar, para evangelizar tenho que, de fato, acolher bem, né? Então, isso fez o Vaticano II nos seus vários textos, né, seja da questão da liturgia, no documento sobre a igreja, no documento da linha mais social, todos é na base do acolhimento do ser humano com tudo aquilo que ele traz dentro de si. Muito bem. E assim, nesse contexto, nós, para trazermos aqui para a nossa igreja, né, a igreja de São José de Ribamar, nós temos a consciência de que, como somos paroquianos, nós devemos ter este sentimento de acolhida, né? Devemos ter esse sentimento de acolhida, acolher o próximo, acolher aquele que busca, né, aos serviços que a paróquia oferece. Então, cabe a nós, né, que nós possamos ser este instrumento, né, possamos ser este multiplicador para poder trazer, né, aquela sensibilidade, né, a sensibilidade nossa para com o próximo. Então, isso tem que vir também de casa, isso também tem que vir de cada um de nós. Não adianta a gente fazer, né, Jorginho, algo superficial, né, que algo superficial para Deus não existe. Então, trazendo este aprofundamento, o que nós possamos, padre, ter no nosso ser este sentimento de acolhida, é se espelhar realmente em Jesus, é tentar imitá-lo? Não tem outra forma. E até porque pergunta assim, por que nós podemos definir Jesus como acolhedor? Jesus, o grande acolhedor do Pai do céu, né? O grande acolhedor da humanidade. Eu percebo que em Jesus tem 3 coisas bonitas sobre o acolhimento. Por exemplo, se você olha Jesus na linha do acolhimento humano, cara. Quando Jesus encontra
né, o leproso. O que é o leproso? O leproso é aquele excluído, sem vida, não podia chegar perto. Quem chegasse perto seria, então, colocado também à margem, porque não só pegaria a doença, mas também tinha ficado perto de um grande pecador, porque na cabeça deles ele tinha lepra porque carregava um grande pecado. E Jesus chega, né, toca no leproso, traz o leproso de volta à vida, à sociedade, etc. Então, todo esse acolhimento humano de Jesus. Jesus, quando levanta essas mulheres do seu declínio, né? A mulher samaritana que anda buscando o sentido da vida, a mulher adúltera ali excluída, maltratada, vai ser colocada em praça pública, e a mulher cananeia, né? Com aquela ousadia que ela, em torno de Jesus, começa a dizer: olha, me dá pelo menos as migalhas que caem daí do teu povo. Jesus, como admirou aquela mulher, e traz essas mulheres de volta à dignidade de ser humano, de ser mulher, não é? De pessoa, e não para colocar como descartável de segundo plano. O acolhimento de Jesus, as crianças, que bem menor de 12 anos não tinham acesso a nada praticamente, então Jesus acolhe, abraça as crianças, e você vai passando ali. O lado humano de Jesus, quando chega em Betânia, Jesus tinha amigos, Marta, Maria e Lázaro, além dos discípulos, dos apóstolos, e se sente bem na casa dos três, né? Que coisa bacana, chora quando Lázaro falece ali, etc., antes da ressurreição de Lázaro. Então, todo esse envolvimento humano e acolhedor de Jesus, para nós é atraente, não tem como. Depois você tem outra dimensão em Jesus, além do acolhimento humano, o acolhimento existencial. Vinde a mim, vocês todos que estão cansados, abatidos, aflitos, eu vos darei descanso. O meu jugo é suave, o meu peso é leve. E aí você já vê todo aí um acolhimento que leva a uma existência da vida. Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Sejam todos bem-vindos a mais um Tamo Junto em Cristo, é o podcast aqui da paróquia de São José de Ribamar, na sua quarta edição, no seu quarto episódio. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, Jorginho Contador. E aí, Jorginho, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um podcast desse, que está sendo um sucesso. Todo mundo procurando no YouTube, vendo as gravações, todo mundo interagindo, e isso é muito bom. E hoje também muito feliz também, por nós temos aqui um ilustre convidado. É isso mesmo, e a gente trouxe ele aqui para falar um pouco da sua vida, da sua experiência, e também hoje de um tema muito interessante, porque muitos ainda não sabem quem é o Papa Leão XIV, e ele vem aqui com a sua experiência contar um pouco, né, de quem é Leão XIV, o cardeal Robert Prevost, né? Então, seja bem-vindo, Padre Paulo Hernando. Tudo bem? Obrigado, Padre Paulo. Obrigado, Fagner. Obrigado, Jorginho. Bom estar aqui. Realmente eu concordo, né, com a audiência e a procura desses podcasts. A primeira parte aí foi feita com o Padre Alderi. Enfim, quer dizer, que esse momento seja um momento agradável para todos nós que estamos aqui, para aqueles e aquelas que nos escutam, que nos veem, enfim. E seja um momento de alimentação, né? Alimentação da nossa esperança nesse mundo tão conturbado, tão cheio de problemas. Que essas iniciativas tragam esperança para todos nós, né? Eu quero deixar claro também, que o objetivo do nosso podcast, além da gente interagir com pessoas que têm muito a nos ensinar, né, Fábio? Verdade. Nós estamos aqui também para aprender muita coisa, porque essa troca de conhecimentos, né, é muito importante. A pessoa do outro lado se enche de cultura, se enche de conhecimentos, né? E também que nós estamos aqui dispostos a ouvir vocês, que vocês também podem fazer suas perguntas aí nos canais. Isso, verdade. Então, assim, a gente de primeira mão gostaria de saber um pouco quem é o Padre Paulo, né? Uma pequena introdução para que a gente possa entrar no assunto. Se o senhor quiser, né? Que aí a gente não é obrigado a nada, né? Fica à vontade. Quem sou eu? Olha. Quem sou? Pois é. Bom, o nome é esse mesmo, é Paulo Hernando Nogueira Barbosa. Eu sou do interior do Ceará, nasci lá em Itaiçaba, né? Itaiçaba. Eu não sei agora esse censo, mas Itaiçaba foi uma das cidades que ao longo dos tempos a população decrescia a cada censo. Mas enfim, depois de um longo tempo parece que a cidade está tendo um novo impulso. Enfim, sou de lá, sou de Itaiçaba, vim muito cedo como muitas famílias, né, nordestinas e brasileiras, mas nordestinas em especial.
viemos para Fortaleza, minha família migrou para Fortaleza, eu ainda era muito criança, talvez aí com 5, 6 anos de idade. Tomou muito banho de barragem, tomou muito banho de barragem. Como é? Tomou muito banho de barragem. Exatamente. E a gente veio com esse objetivo, meus pais vieram com esse objetivo de, enfim, buscar melhores condições de vida, a situação no interior era muito difícil. E aqui chegamos em Fortaleza, no bairro do Antônio Bezerra, onde a gente morou durante muitos anos. E foi aí a base da nossa história, da minha história como família. Lá no Antônio Bezerra eu tive contato com os padres lazaristas, né? Os padres lazaristas são os padres da Congregação da Missão, que tem como fundador o São Vicente de Paulo. São Vicente não é um santo assim que está no topo, né? Assim, no sentido de que tem as muita fervorosidade, muita fervorosidade aqui mesmo. Agora, é um santo muito assim, a vida dele, a atuação de São Vicente deveria ser, tá entendendo, trazida para os nossos tempos, pela importância que ele tem, pelo papel que ele desenvolveu, pelo período que ele viveu, tá entendendo? O tempo de atuação dele, século XVI, século XVIII, quer dizer, na verdade a humanidade, a partir do século XV, passa por grandes transformações, e São Vicente está aí, do século XVII, século XVIII, é o período dele, né? Quer dizer, e é um tempo muito difícil a invasão do Novo Mundo, as igrejas protestantes brotando. E sempre foi ligado a esse negócio de solidariedade, né, Padre? Exatamente. Aí ajudar o próximo, né? Ele vem com essa ideia, de um lado, de buscar a formação dos padres, quer dizer, a percepção de que o clero, de que precisava de formação, e ele vai nessa direção de formar os padres, e a outra direção de cuidado dos pobres. Benfeitor, né? Cuidar dos pobres. Então, realmente é um santo. Quer dizer, e aí eu diria que São Vicente, ele vai muito na direção daquilo que nós aprendemos com o Papa Francisco, que é de toda a nossa tradição cristã, de ir ao encontro. Então, São Vicente é aquele que, em meio a muitas dificuldades, ele se desloca, ele vai ao encontro do pobre, ele vai ao encontro do povo, ele vai ao encontro do clero. Padre Edilson Leite me levou, né? Mas você tá aqui, você tem que ficar, mas eu quero, padre, eu não sinto. Rapaz, eu não quero ficar enclausurado, né, comigo, não. Aí quando eu cheguei lá no primeiro dia do almoço, eu lembrando dessa história, veio os seminaristas lá, os seminaristas muito calmos, né? Muitos tímidos, né? E eu assim, nessa loucura toda, que eu sempre fui assim. Frenético, né? Aí eu disse assim. Aí eu fui dizer assim, rapaz, olha aqui, rapaz. Que jogo de talheres bonito demais esse prato. Olha, eu vou botar dentro da minha boca. Calma, você não pode fazer isso, senão... Que bom. Mas essas histórias, tá entendendo? Elas significam muito para todos nós, né? Quer dizer, fazem parte da nossa formação. Então. E Paulo, também tu chegou a ser professor, chegou a ensinar também? Depois eu fui ordenado em 86, né? 86, Dom Luiz Lochaida, enfim. E logo após a minha ordenação, na verdade, quando eu fui ordenado, a única coisa que eu queria era ir para o trabalho, era ir para a base, era ir para as paróquias, era ir para o trabalho. Na época, um pouquinho antes da minha ordenação, Dom Luiz me convidou para estudar em Roma, porque como eu tinha facilidade com os estudos, na faculdade, etc., aí ele achou que eu deveria me formar, etc., Roma, e me sugeriu fazer teologia lá em Roma. Mas aí eu pedi a ele na época, né? Foi até lá em Canindé. Dom Luiz, olha, deixa eu ir para a paróquia, deixa eu passar um tempo na paróquia, nas comunidades. Depois a gente pode ir, né? E aí eu me lembro que ele disse, olha, se você não for agora, você não vai nunca mais, porque você vai gostar tanto do apostolado, da vida nas comunidades, da vida na paróquia, você não vai mais voltar e querer estudar. Mas aí eu fui ordenado, fui para Pacatuba, minha primeira paróquia, né? E em 86 eu fui ordenado no dia 2 de março. E dia 30 de março de 86 eu estava assumindo a paróquia de Pacatuba. Mas aí logo depois eu mesmo sentia a necessidade de voltar para a faculdade. Né? Eu sentia a necessidade, porque você se depara com uma realidade que no mais das vezes não é aquela que, vamos dizer assim, você estudou algumas, tá entendendo? Filosofia, teologia, algumas teorias e tá entendendo? Alguns livros de teologia mas quando você chega na paróquia, tá entendendo? Você chega nas comunidades, a realidade é outra coisa.
E aí, depois de 2 anos, por aí, eu senti necessidade de voltar para a universidade. Aí voltei para filosofia, fazer alguma disciplina em filosofia na UES. E aí, nisso, apareceu a oportunidade de voltar a ensinar, de ensinar lá naquele tempo era o ICRE, o Instituto de Ciências Religiosas, que preparava, né, os padres, a formação dos padres. Aí, entrei no ICRE, e logo depois eu comecei eu disse, não, eu preciso dar um passo mais adiante. Aí entrei no mestrado na UFC, fiz a seleção para o mestrado, passei, concluí o mestrado, e aí 1 ano depois fiz outra seleção para o doutorado também na UFC, o doutorado em educação, departamento de educação. E aí nessa atividade toda eu trabalhava na paróquia, estudava e ensinava. Então eu ensinei Instituto de Ciências Religiosas, depois passa para ser Instituto Teológico Pastoral do Ceará e depois Faculdade Católica. Entre tudo eu ensinei aí alguma coisa em torno de entre 20 e 25 anos. Que né? coisa boa. Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Nosso propósito é esse, é levar a palavra de Deus, é levar pessoas que contribuem para o crescimento da nossa igreja, que é justamente essa pessoa que nós estamos recebendo hoje, né, Jorginho? Convidado. Pois é, e hoje estamos aqui com ele que é doutorado, né, tem doutorado em História, né, pela Universidade de Brasília, tem aí a sua área de concentração em Sociedade, Política e Cultura, né, também está na linha de pesquisas, né, de História Social e de múltiplas formas. Só o currículo dele aqui já dá um bocado de tempo aqui. É verdade. Já dá um bocado de tempo aqui no podcast, viu? É verdade. E ele também tem especialização em Arqueologia Social pela Universidade Regional do Cariri, né, também em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, tem graduação pela Universidade de Fortaleza, ou melhor, pela Universidade Federal do Ceará, né, graduação em Direito. Rapaz, o currículo do homem é grande, tá? Mas o que interessa a nós aqui é que ele... agora já concluiu o doutorado, tem que chamar aqui de doutor. De doutor, né? O doutor Ronald, né? Doutor Ronald Tavares. Bem-vindo, irmão. Fica aqui o Ronald Tavares, ó. Que a gente vai falar com vocês aí. O tema aí é Na Cama das Baleias. Sabe que vocês já ouviram falar que o Ronald escreveu esse lindo livro aqui, com muito conteúdo, muito rico. Seja bem-vindo, Ronald, ao nosso podcast Estamos Juntos em Cristo. Vamos lá. Primeiramente, voltando à questão do livro, essa ideia do livro, ela nasceu já em 2019 com a defesa da tese, né? Mas ela só foi concretizada por meio de apoio de amigos, que nem você, Jorginho, JG Contabilidade, a Paróquia São José de Ribamar, que me comprou algumas cópias antecipadamente, a minha amiga Ritelza Cabral também, que conseguiu um bom valor lá na gráfica, que proporcionou a gente fazer esse trabalho com o Padre Alderi, com um preço atrativo, né? E o Padre Alderi que deu todo o apoio, né? Desde a concepção até o lançamento. Eu só tenho a agradecer a vocês e que esse trabalho é fruto de um esforço conjunto, né? Eu não poderia nunca deixar de enfatizar isso aqui. E voltando à questão dos jesuítas, né, o que eu percebo pontos em comum entre os padres jesuítas, né, de antigamente, da época Kyrian Quirais, e os padres de hoje, sejam jesuítas ou não. A questão do missionamento, né, nunca foi a missão principal da igreja, sempre foi a catequese, né? Então, assim, existe esse ponto de convergência entre a ação dos jesuítas no período colonial e a ação hoje dos padres que estão na nossa paróquia, que estão na nossa arquidiocese, enfim, da Igreja Católica como um todo. A grande diferença é que, naquela época, a catequese era destinada essencialmente aos povos originários, né? Que muitas vezes se fala, houve a fundação do Aquiraz, houve o início do Aquiraz, mas isso aqui já era uma terra ocupada, né? Com esses povos originários, enfim, ou melhor falando, os povos indígenas, né, numa outra linguagem, né, depois vieram... Era focado para os nativos mesmo, nativos, né? Sim. Era uma catequese voltada para os nativos, né? E, assim, já a catequese de hoje, você tem um percentual, digamos assim, a maioria dos habitantes do nosso país são católicos, né? Então, é uma catequese tanto de conquista de novos adeptos,
quanto de manutenção que já Mas como existe. todo pesquisador, eles eram assim, eles tinham ligação a obedecer a ordem ainda da igreja como jesuíta, ou eles mesmos criavam o método deles próprio para eles mesmos fazerem a catequese? Pronto. Essa sua pergunta foi muito interessante, porque existia uma obediência minimamente ao bispado de Olinda, mas os jesuítas tinham uma certa autonomia, porque eles eram vinculados diretamente a Roma, né? Tanto que a correspondência dos jesuítas daqui de Aquiraz, o que eles faziam aqui na cidade, o que eles requeriam a Roma, era toda mandada diretamente para Roma, não passava pelo bispado de Olinda. Interessante. Tanto é que quando eu comecei a pesquisa em 2017, eu tive a oportunidade de ir lá em Roma, precisamente lá no Arquivo Geral dos Jesuítas, que fica no Vaticano, na cidade do Vaticano. E lá estavam arquivadas essas cartas, que algumas eu cito no livro, demonstrando que havia uma comunicação direta entre a Companhia de Jesus, que estava aqui no Ceará, que estava aqui no Aquiraz, com Roma, né? Não existia, digamos assim, uma mediação do bispado. Embora, por exemplo, quando se tratasse de batismo de pessoas que não eram as pessoas que estavam sendo catequizadas não eram povos originários. Por exemplo, uma pessoa, um fiel que era um funcionário da coroa, digamos, que estava aqui em Aquiraz. Teve alguns que, os ouvidores, alguns filhos foram batizados por jesuítas, aí precisavam de uma autorização do bispo para poder batizar. Casamento eles não poderiam realizar, né? Interessante. Mas todo outro tipo de sacramento, dentro dos aldeamentos dos povos originários, indígenas, eles poderiam realizar. Então, esse tipo de atuação com as pessoas que não eram indígenas necessitava de autorização do bispo. As indígenas não. Tinha uma ligação direta com Roma e eles obedeciam diretamente ao Papa. Entendi. E aí, falando desse negócio de cama da baleia, Fagner, então não tinha medo, né? Eu me lembro também que o pessoal dizia assim, quando o mar avançava, né? Quando estava o mar aqui avançando aqui na prainha, que a gente ficava todo mundo, olha a profecia dos jesuítas, né? Olha, cuidado aí que aquilo vai virar cama de baleias, né? Sim. Aí o pessoal ficava sempre nesse medo, ficou passando pra gente também quando criança. É interessante. E depois que você fez essa pesquisa e tudo, esse título Cama das Baleias tem a ver com isso? Não tem? Como é? O que é o significado mesmo Cama das Baleias? Pronto. Cama das Baleias tem a ver com essa profecia, né? Que é aqui assim, para ser muito sincero, eu não encontrei nada escrito que eles tenham deixado esse tipo de profecia, não. No entanto, as tradições orais, elas têm essa consistência até pela densidade do tempo em que elas são transmitidas, né? Isso aí a minha bisavó já passava. É como apelido, pega, né? Pega, é como apelido, né? Não é uma coisa assim, documentalmente ela pode até não estar escrita, né? Mas ela tem essa densidade, digamos assim, de ficar na memória social. Então, agora voltando, porque, assim, algumas hipóteses que eu poderia levantar sobre essa profecia. A igreja sempre trabalhou, naquela época, ainda bem que isso, graças a Deus, hoje foi abolido, com a perspectiva escatológica, ou seja, sempre atribuindo a uma punição pelos pecados dos homens o fim do mundo. Tipo, aconteceu isso nas viradas dos séculos. Era uma pedagogia que vinha desde a Idade Média. Então, se não for seguido rigorosamente a lei de Deus, esse mundo vai acabar por força do pecado dos homens. Era a educação do medo, né? A educação do medo, a perspectiva do medo, né? Então, isso certamente não deixou de ser utilizado aqui no Aquiraz. Obviamente, fazia parte do dia a dia, porque a gente está falando de uma temporalidade de quase 300 anos para trás, né? Então, isso também era utilizado, né? Claro, a gente não vai analisar esse tipo de instrumento educativo com as categorias de hoje, porque a gente cai no anacronismo. Não adianta eu estar dizendo, isso era errado, porque naquela época era o que existia, né? O que podia ser feito. Mas eu também tenho outra hipótese. Em 1757 houve um grande tsunami lá em Lisboa. Houve um terremoto que inundou Lisboa com ondas devastadoras, muito maior que esse terremoto que aconteceu nos anos 2000
esse maremoto que aconteceu nos anos 2000 na Indonésia, que destruiu praticamente Lisboa. Então, assim, as pessoas que existiam esse fluxo de comunicação com Lisboa estavam realmente com medo de que isso acontecesse também no Brasil. Em alguns lugares da Bahia, né, a onda que se formou em Lisboa teve até um pouco de ressonância lá na Bahia, né? Tem até alguns trabalhos sobre isso. Então, assim, como existia muito esse fluxo de comunicação entre a colônia brasileira e a metrópole portuguesa, é possível que esse medo da cama das baleias tenha vindo de lá de Portugal para cá. E disse, olha, não pequem aqui na colônia, porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu lá em Lisboa. Né? Então, e é muito próximo, 1757, 1759, que foi a época que eles saíram aqui expulsos do Aquiraz, né? São 3 anos de diferença. Aqui conosco, gente, uma pessoa de muita riqueza, você sabe, nossos convidados, né, sempre assim. E nós estamos aqui entrevistando o Ronald Tavares, não é isso? Isso, com uma conversa bacana, né? Bem produtiva, que tem a ver com a nossa paróquia, né? E também temos os nossos apoiadores. Vamos, comece por... JG Contabilidade, a gente faz parte desse projeto, né? Ligado à PASCOM e à igreja, aqui a nossa paróquia São José de Ribamar, com muito orgulho. A JG Contabilidade tem essa vontade da gente fazer essa catequese, né? De uma forma diferente pelo podcast. E você pode contar também com a JG Contabilidade para a sua empresa. Seja uma pessoa inovadora. E nós temos aí, com um novo projeto, nós estamos garantindo a você, meu irmão, meu amigo, se você tem um comércio, se você paga muito imposto, nós estamos garantindo a você que a gente consegue diminuir o seu imposto sem sonegação. Isso é uma novidade, viu? Olha só. Nós estamos aí com uma plataforma nova e muito segura, baseada na lei, tudo dentro da lei, tudo dentro realmente do que é fiscal. E também abraçando a todos que fazem a Barraca O Louro, né, do Louro, lá na Praia do Japão, que fica aqui na prainha. Um abraço aí a toda a família que está aí, né, também colaborando com este projeto, a Cris, a todos os seus familiares. E a você que ainda não conhece a Barraca do Louro, passa lá na Barraca do Louro, lá na Praia do Japão. Viu? Lá ó, tem uma comida excelente, é barraca raiz, é barraca pé na areia, tá? Acesse aí o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, para que você possa entrar em contato e fazer sua reserva, tá? Nesse período de férias, você tá lá funcionando todos os dias, tá, gente? Então, corre lá, leva a criançada para brincar, tem playground, né? Tem a caranguejada, né? Tem aquela peixada maravilhosa, tem aquela lagosta, enfim, vai lá na Barraca do Louro, tá bom? E também, a gente agradece também o apoio e a parceria também da Widen, gente. A Widen é graduação EAD à distância, mais de 20 cursos de graduação para que você possa entrar no mercado de trabalho formado, tá, gente? Então, acesse aí o QR Code, tá, do nosso Instagram, aí também você vai ver aí o contato para que você faça a sua matrícula, tá? São preços promocionais, tá, gente? Então, vai lá, se inscreve, que você também vai ter essa oportunidade aí para a sua formação profissional e também acadêmica, tá? E também a gente agradece à Rádio Sol Leste FM, que está com a gente nessa empreitada, né? Cedendo aqui o espaço, dando essa força. E se você quer fazer o seu podcast aqui na Sol Leste FM, tá aí o contato na tela, tá aí o QR Code para você acessar nossas redes sociais e seguir a Rádio Sol Leste FM, tá bom? Então é isso, gente. Esses são aqueles que estão com a gente e nós somos gratos em cada um de vocês apostar nessa iniciativa. E você também pode entrar, né, Jorginho? Isso. Se você também quer contribuir, quer também colocar a sua empresa aqui para aparecer, divulgar a sua marca, divulgar seu comércio, o que você vende, o que você faz, ligue para cá, fale conosco, entre em contato conosco aqui, com o Fagner, e seja nosso parceiro nesse podcast. Tamo juntos em Cristo. Muito bem, é o Tamo Junto em Cristo, trazendo Ronald Tavares, historiador, né, pesquisador, e agora vai ser professor, né? Né, que não tem como, né? Um cara do alto nível que é o Ronald, filho de Aquiraz, estudante, né, de escola pública de Aquiraz, tá, gente? Que vale salientar isso, olha, teve aí desde criança o desejo,
eu vou mostrar Aquiraz, né, a história de Aquiraz para todos aqueles que desconhecem. Né? Ronald, é o seguinte, tem algumas curiosidades, né, no seu livro que retrata muito a situação de que teve uma senhora que estava na missa, né? E aí achava que as águas já estavam invadidas, né? É muito engraçado. Olha, só vai sendo por ele contando, porque é muito engraçado essa história. E aí, meu amigo, como foi isso? A minha bisavó, minha bisavó nasceu em 1901 e morreu com 90 anos em 1990. Quando ela morreu, eu tinha 5 anos. Mas ela contava uma história que, assim, ela, nem por um decreto, ela ia assistir missa de Natal na matriz do Aquiraz. E olha que ela era paroquiana daqui, de Aquiraz e tudo. Nunca foi. E ela disse que certa vez, né, e explicava que nunca ia por conta da profecia dos padres, que seria na noite de Natal e tudo. Depois eu vou... Dos jesuítas. Dos jesuítas, né? Depois eu vou explicar porque isso fez sentido no final da minha pesquisa. Uhum. E certa vez ela contava uma história, e isso já não era do tempo dela, né? Que uma senhora estava numa missa de Natal, né? Realmente estava com vontade de ir no banheiro, não conseguiu, porque era muita gente na igreja, muita gente mesmo. Acabou fazendo ali, o pessoal viu o chão da igreja molhado, né? E disse que a igreja estava tomando água, né? O pessoal foi uma correria danada. E o padre teve que descer do altar, olhar, ver que não se tratava de água, para dizer que todo mundo voltasse e que a missa continuaria. Mas, voltando à história do Natal, eu ficava com isso na minha cabeça. Por que a minha bisavó não ia para a missa de Natal? Na pesquisa, depois eu consegui, e isso está documentado, eu trago aí um documento da época, que comprova que os jesuítas foram expulsos na missa de Natal. Né? Então, assim, para a gente ver aquela velha história que nós iniciamos aqui o podcast, a tradição oral, ela tem uma certa consistência, né? E assim, documentalmente... Tem a força, como a gente fala, a palavra tem poder. Tem poder, sim. Tem isso, tem. Sim. Né? Então, assim, eles foram realmente expulsos na missa de Natal. Então, eu entendi o porquê da data simbólica do Natal estar associada aos padres, aos jesuítas. Esse negócio de expulso, é aí onde falam também que eles jogaram praga, né? Assim, sim. Eles jogaram praga para a cidade de Aquiraz, né? Que vai virar cão de baleia. Né? Seria nessa noite de Natal. Nessa noite de Natal. Que até hoje perpetua, né, isso, né, que o pessoal vem aquela linguagem, Aquiraz, pelo iniciais do nome, o inicial A e termina com Z, né, tem essa história, não vai nem por canto nenhum, foi praga do jesuíta, aquela coisa toda. Eu te pergunto, não sei se tu vai jogar uma pergunta para ele, eu te pergunto assim, o que no contexto simples e numa síntese, o que tu diz assim, em que contribuiu os jesuítas para o Aquiraz? No termo, mas eu quero te falar, né? No termo religioso e no termo, digamos assim, também que eles foram construtores, né? Sim. Bom, eu vou resumir. No aspecto político-social, da Vila do Aquiraz se mantém. Porque o que poderia ter acontecido? Quando fundaram Fortaleza, essa vila de Aquiraz ter se extinguido. E os jesuítas tiveram uma atuação preponderante para que a vila de Aquiraz não fosse extinta. Que também o povo dizia que Aquiraz só foi capital por um dia, né? Tem essa mentira, né? Não. Tem essa mentira, né? Isso aí Vocês aí que você fala, que alguma pessoa fala, isso é mentira, pessoal, né? Primeiro porque, voltando a essa questão da capital, né? A Fortaleza nunca foi capital totalmente e nem Aquiraz nunca deixou de ser capital totalmente, até 1814. Porque enquanto Fortaleza tinha a sede, digamos assim, das competências executivas, o Aquiraz tinha a sede das competências judiciárias e o capitão-mor, governador, tomava posse perante a Câmara de Aquiraz. Então as duas cidades, as duas vilas, é como se dividissem essa, digamos assim, proeminência de capital. Então uma nunca foi totalmente capital, nem a outra totalmente deixou de ser capital até 1814. Também eu gostaria de saber, Ronald, como foi toda essa logística de construção da igreja matriz, né? Porque antes era a igreja de Taipo, e aí veio toda essa logística de material, de pessoas. Eu vou só voltar aqui à pergunta do Jorginho e vou resumir. Então,
No campo social foi esse, a manutenção da vila de Aquiraz. Certo. No campo religioso foi exatamente a prestação dos sacramentos, da confissão e a confissão e a prédica. A prédica, eu tava vendo assim. Que é interessante isso, que muita gente nunca ouviu falar nisso, né? Na prédica. Isso, porque é o seguinte, a prédica é normalmente o sermão, Certo. né? Então, os jesuítas, eles tinham uma habilidade muito grande em falar para as pessoas. Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Todas as quintas, tá, gente? Aqui no YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Ative aí as notificações, onde você aí vai ficar por dentro de novos conteúdos aqui no nosso canal. E hoje vamos falar com ela que está aqui conosco pela primeira vez, é catequista da nossa paróquia de São José de Ribamar. Ela que, né, agora, no próximo dia 24 de agosto, ela vai aí receber o Ministério do Catequista na Arquidiocese de Fortaleza, que será o Jubileu Arquidiocesano da Catequese. Ela que foi aqui escolhida para representar todos os nossos catequistas de São José de Ribamar. Desde já, seja bem-vinda, Regiana, tudo bem? Olá, Fagner. A paz de Cristo a todos, né? Eu me chamo Regiana, sou catequista da Arquidiocese de Fortaleza, região São Pedro e São Paulo, paróquia São José de Ribamar, aqui da Chácara da Prainha, né? Aqui da nossa comunidade Chácara da Prainha. E, assim, como muitos me conhecem aqui na paróquia, eu exerço outros ministérios também na igreja, né? Na nossa paróquia, mas o meu ministério de coração, o ministério que eu exerço com mais alegria, com mais satisfação, é o ministério de catequista, né? Jubileu é um ano de festa, né? Que é vivido de 50 em 50 anos, não é isso? E no jubileu, nós, um ápice de festas, né, da nossa igreja, em que cada ministério, todos os ministérios da nossa igreja celebram o seu jubileu integradamente. Este ano nós vivemos o Jubileu da Esperança, não é isso? O Jubileu da Esperança, e que nós temos como tema Peregrinos da Esperança, né? A esperança não decepciona, né? Lá do livro de Romanos, né? Isso, lá do livro de Romanos, como nós sabemos. Isso. E é algo assim que é a sabedoria do Papa Francisco que reflete tudo isso, né? A sabedoria do Espírito Santo sobre a pessoa dele. E que, assim, nos enche de esperança diante da realidade que nós estamos vivendo. Então, como eu falei, cada ministério da nossa igreja, porque a nossa igreja é muito rica em ministérios, né? E todos os ministérios celebram, né, da melhor forma possível este tempo, né? Então, nós já tivemos aí a celebração de outros ministérios, e no dia 24, que é o dia do catequista, vai ser a celebração do Ministério de Catequista, ou melhor, vai ser a celebração do Dia do Catequista, né, e integrado com todos os outros catequistas da Arquidiocese, do Brasil inteiro, né, todos vão celebrar nos seus lugares, né. E o nosso vai ser dia 24, né, o Jubileu de Catequese, e onde lá também vai ser instituído, né, o Ministério de Catequese. Vai ser, não é bem uma ordenação que se fala, mas vai ser, outros catequistas vão ser instituídos ministros de catequese, né, o ministro da catequese, né. E, assim, não é que foi
foi uma escolha, foi uma indicação, né? Os que vão ser instituídos ministros foram indicados para representar os outros catequistas, né? Porque, assim, a gente pode até, algumas pessoas podem até pensar que porque mereceu, porque isso, porque aquilo. Não é uma questão de mérito, né? De merecimento, de mérito. Mas o ministério catequese é um ministério de humildade, né? De humildade, de dedicação, o ministério do coração, é algo assim muito sincero, muito, como é que eu posso falar, muito sublime, né? Não é por uma questão de merecimento tão somente, né? Não é só sobre isso, né? Mas, sei lá, é algo inspirado pelo Espírito Santo mesmo, né? Verdade. Podemos dizer. Eu percebo assim no seu semblante, que pelo pouco que eu te conheço, né, a humildade, a pobreza do coração que nos faz ser reconhecidos, entre aspas, né? Porque assim, como você falou, não é um mero, não é um reconhecimento, ou muito menos, porque é melhor do que o outro, não. Ela está indo representando todos os catequistas de São José de Ribamar, né? Então, você que é catequista, você pode eu tenho mais tempo de formação do que ela. Não existe isso. A questão é apenas que ela foi escolhida pelo Espírito Santo, né? Para que representasse toda a nossa paróquia, né? Poderia ter sido uma pessoa com mais experiência? Poderia ter sido. Mas é o momento seu de você viver este ministério, né? E você está indo em nome da paróquia, você está indo em nome de centenas de catequistas que aqui servem com amor, né? Eu vejo, posso perceber até uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande pela Erivan, a Erivan, que é a secretária da região episcopal, né? Que é uma pessoa tão simples, né? Você não vê ela se destacando, querendo ser um destaque tudo nos locais. Não, com a sua simplicidade, humildade, ela fica no momento, no cantinho dela, e quando ela é convocada, ela está ali, né? E quando ela fala para nós, né? Eu tive uma experiência com ela na pandemia, quando a gente fizemos uma live, né? E também foi uma live dos catequistas aqui da paróquia que ela participou. E também uma segunda oportunidade, que a PASCOM teve uma entrevista com ela no evento que nós fizemos aqui, no Salão Paroquial, né, onde veio, né, os catequistas da região, né, do setor São Pedro e São Paulo, onde foi aqui na quadra do salão. Então, é uma forma assim tão simples, a gente vê no olhar. Então, a gente precisa entender que a igreja é a simplicidade. Igreja, que somos nós, devemos ser humildes de coração. Nós fazemos, né, este serviço de catequese, né, de pastoral, mas a gente faz de coração aberto, sem querer nada em troca. Eu sempre vejo isso, Regiane. Eu busco apenas as graças que Deus possa nos dar, com a saúde, acima de tudo, para que a gente possa continuar, né? E é como eu falei no início, nós não podemos esquecer que a palavra ministério vem de serviço. Vem de serviço. Né? É serviço. Não é para você ter status na igreja, porque eu exerço vários ministérios na igreja, não é para você ter status. A palavra de Deus nos diz: quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Isso. Né? Então, assim, nós estamos a serviço do reino de Deus. E o maior exemplo que Jesus nos deu foi de humildade, né? Então, se nós quisermos nos destacar, ser melhor do que os outros, ter um status na igreja, crescer pisando uns nos outros, então nós estamos no lugar errado. Verdade. Né? Nós estamos no lugar errado. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente. Eu fiquei até surpreso quando me indicaram. Quando o seu nomezinho apareceu lá. Né? eu fiquei muito surpresa, mas entreguei tudo a Deus e agradeci, assim, de todo o meu coração, porque
humildemente eu agradeci. É verdade. Como é que está a tua preparação emocionalmente para este dia? Até agora eu acho que a ficha ainda não caiu. Aí foi, né? Não, mas como eu lhe digo, eu tenho rezado muito, tenho pedido a Deus que cada dia me faça discernir mais sobre a palavra dele, sobre o que ele quer para mim, né? Eu andar sempre conforme o que ele determina na minha vida, não o que eu quero, mas conforme o que ele determina. E que ele sempre continue olhando para mim com esse olhar misericordioso, né? Eu sei. Com esse olhar misericordioso. Porque por nós mesmos a gente é muito fraco, é muito falho. Se não for Deus ali com a gente nos sustentando, não tem como, né? Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Parabenizar a nossa outra entrevistadora, Regiana, né? Muito bom, muito bom. Uma muito catequética, uma catequese muito bonita que ela tem. E parabéns também, quero parabenizar ela por ela ter sido escolhida por esse novo momento que ela está vivendo, que ela vai né? viver. E essa fase que ela agora vai ter que realmente uma coisa que ela tem que seguir. Isso, né? Ela como é catequista, né? Então ela está onde ela se encontrou, né? Na vocação. E hoje estamos aqui falar em vocação também, né? Você que está em casa, no conforto da sua casa, ou também trabalhando, né? Sejam todos bem-vindos. Você está aqui no podcast Tamo Junto em Cristo. É um projeto da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz. Muito prazer, eu sou Fagner Ramos, né? E você aí está conosco aqui no canal do YouTube. Bem, você já conhece, Jorginho Contador, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, meu parceiro. Fala para você, né, Fagner? Gente, vocês não sabem a qualidade e o conteúdo que tem esse podcast. Vocês precisam compartilhar, vocês precisam dividir, porque vocês vão aprender muito, como nós estamos aprendendo, né, Fábio? Verdade. Porque nós estamos aqui para aprender também, sabe? É um conteúdo que você fica assim, cada dia mais. Olha, se a gente tem 50 minutos ou 1 hora para fazer um podcast para a gente, é pouco, porque a gente aprende muito, né, Fábio? É verdade. E vocês precisam acompanhar, vocês precisam compartilhar. Parabenizar também a todos que estão aqui nos apoiando, os nossos parceiros, né, Fábio? Isso. Como a JG Contabilidade que a gente está, e o Fagner sabe quanto a gente tem aqui. E cada dia nós temos outras pessoas que têm muito conteúdo, muita coisa para nos mostrar, muita coisa para a gente aprender. Vocês não sabem o quanto. Verdade. Então isso, vamos chamar ele, né, o nosso convidado. Seja bem-vindo, irmão João Vitor, aqui ao nosso projeto, nosso podcast. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite, né? É uma honra. Eu sempre digo que estou a todo momento à disposição aqui da paróquia São José de Ribamar do Aquiraz, né? Então, quando for preciso, e eu tiver, claro, também a disponibilidade, vocês podem chamar, seja para o que for, porque para mim é sempre uma honra estar aqui nessa paróquia. Muito bom mesmo. E a gente que agradece, né? Para quem não sabe, o João Vitor ele é missionário consagrado, e ele veio aqui mostrar um dos seus trabalhos, né? Mas só que antes ele vai falar quem é João Vitor, de onde veio, como foi que despertou a vocação missionária. Fique à vontade, meu amigo. Bem, eu sou natural do Pecém, nasci no Pecém, né? Mas fui criado entre Fortaleza e Belém do Pará, né? Então, já nasci com o pé a caminho, né? Certo. Se não com os meus próprios, dos meus pais e da minha família. Porque quando nasci no Pecém, já fui para Fortaleza, pouco tempo depois já viajei para Belém, onde nós passamos um tempo, depois retornamos para cá. E desde muito cedo, eu sempre me interessei muito pela vida de igreja, né? Pelas pastorais, pelos movimentos, em estar engajado, né, a serviço da igreja, desde muito cedo, 10, 11 anos, né?
Então é nisso que o João Vitor está fazendo, né? Nós estamos aqui seguindo Cristo e ele veio mostrar, né, uma de suas obras, viu, Jorginho, que é o livro Haramim. Aí, viu? O Jorge aprendeu. Haramim. Eu ensinei a ele, né? E agora... Haramim. Então, fale um pouco, o que é Haramim? Para a gente poder entender melhor o livro, né, que é uma palavra hebraica, não é isso? Isso, Rahamim é uma palavra hebraica. Né? A Sagrada Escritura, parte da Sagrada Escritura da Bíblia, né? Foi escrita em hebraico, pouquíssimas partes em aramaico e em grego, né? Então, Rahamim vem do grego, do hebraico, né? E esse Rahamim tem um significado de amor visceral, né? Um amor mais profundo de Deus, né? E que pode também se resumir em outra palavra, que é a palavra misericórdia, né? Há tantas outras expressões também na Sagrada Escritura que expressa esse termo misericórdia, né? Contudo, o Rahamim é essa misericórdia como um amor mais profundo, né? Compaixão mesmo. É, né? Isso, compaixão. É esse mover-se de compaixão que nós vemos, falando do capítulo 15 de Lucas, né? Quando chega no momento ali no final em que o pai vê o filho ao longe, né? Ele é movido de compaixão, né? Algo move-se dentro dele que o impulsiona ao encontro do filho, né? Então, nesse caso, o livro trouxe 3 parábolas, né? Isso. 3 parábolas dentro do Evangelho de São Lucas, né? Dentro do capítulo 15, né? Isso. Do capítulo 15, ele é chamado pela igreja do capítulo da misericórdia, né? Porque, na verdade, depois do documento do Papa Francisco, né, para a abertura do ano extraordinário, o ano da misericórdia, né? Ele escreveu uma carta de abertura, um documento de abertura, onde ele fala que o Evangelho de São Lucas é o Evangelho da misericórdia, né? Porque na maioria dos capítulos ele fala muito dessa misericórdia divina, né? Ele mostra muito esse Deus que acolhe, esse Deus que ama, esse Deus que está próximo, esse Deus que vai ao encontro, né? Então, mais especificamente no livro Rahamim, o amor visceral de Deus, a gente vai se deter nesse capítulo 15 que tem essas 3 parábolas que também foram base do ano extraordinário da misericórdia, né? Que são as parábolas da ovelha perdida, as parábolas da moeda perdida e a parábola do pai misericordioso, ou a conhecida parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo. Então a gente vai ali numa Lexio Divina, né? Lexio Divina. Junto com a Sagrada Escritura e com os documentos da igreja, alguns livros próprios sobre o assunto, né? De início, eu gostaria de tratar só da mais conhecida, que é a parábola do pai misericordioso, a parábola do filho pródigo, né? Que eu acho que é uma das mais lindas, né, dentro do Evangelho de São Lucas. Sim. Que nos sensibiliza, né? O próprio Papa Francisco, na carta de abertura do Ano da Misericórdia, diz que esse trecho é praticamente um evangelho dentro do evangelho. Dentro de um evangelho. Dentro do evangelho, né? É onde ele mostra o rosto misericordioso de Deus, né, em Cristo. Então, aí, no primeiro momento, eu queria falar sobre só o trecho do Pai misericordioso. E depois, fazendo as pesquisas e a leitura, não tinha como deixar ele separado das demais parábolas. Então, eu tive que incluir as outras parábolas, né, as outras duas. Um complemento para poder se tornar um complemento. As duas que antecedem preparam o terreno para a terceira. Isso. Né? Para você entender o livro, é preciso que você também entenda as 2 primeiras para poder você entender isso, o contexto geral, né? da parábola do filho pródigo. Que lê o livro de trás para frente, né? Vai só num ponto que é interessante, não. Gente, o livro é do início ao fim. Então, é bom que você entenda isso. Eu sou tão ansioso que quando eu pego uma coisa, eu vou logo pro fim. Logo. Pois é. Não sei porque que eu tenho. Então, assim, para você entender melhor, você tem que adquirir o livro Haramim. Aí o amor visceral de Deus. Como é? É um amor mais profundo. Que né? aí tem Lucas capítulo 15, né? Que são essas 3 parábolas. Versículo 12.
a partir do versículo 1 até o versículo 32. É todo o capítulo. É todo o capítulo 15 de São Lucas, que vai falar sobre esse rahamim, sobre esse amor visceral, ou essa misericórdia de como Deus, assim? Que né? se fala assim pra gente entender, o amor visceral de Deus. É um amor que não tem medida. Rahamim pode ser... misericórdia, É a mesma misericórdia, é a mesma coisa que misericórdia. A expressão... A palavra misericórdia na Sagrada Escritura é escrita de várias maneiras no seu original. Né? Muito bom isso. Tem muito esse rahamim, que é esse amor mais visceral, é um amor materno, podemos assim dizer, né? Que é aquele amor que não tem medidas, Não tem, né? não tem. Amor de mãe não tem limites. Claro. Né? Bem como há outras palavras que falam sobre essa misericórdia, só que não nessa intensidade que é o rahamim. Né? Por exemplo, um termo bem conhecido é o hesed. Né? O hesed também é uma palavra hebraica que significa misericórdia. Né? Tem a sua profundidade, sim, né? Mas trata mais de uma misericórdia baseada em uma aliança. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Aparece a expressão hesed na Sagrada Escritura é mais para falar sobre aquela aliança que Deus fez com o seu povo. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Né? Ou seja, fala da fidelidade, não só da fidelidade de Deus para com a aliança que ele fez com o povo, mas também da fidelidade do povo para com Deus. Né? Esse é o hesed. Né? O rahamim, não. O rahamim é o amor que brota de Deus para com o povo. Né? Onde ele se entrega. Também vai falar no livro que ele se apresenta como esse Deus, um Deus rahamim. Né? Um Deus de misericórdia. Lá no Êxodo, quando ele se apresenta ao povo, quando se pergunta quem é e como deveria ser apresentado, ele diz, além de dizer, eu sou o que sou, ele diz, eu sou o Deus de misericórdia. Né? É a primeira, podemos dizer assim, a primeira qualidade que ele se dá, né, na Sagrada Escritura, no Êxodo, é esse. É um Deus de misericórdia. Diga ao povo que eu sou um Deus de misericórdia. João Vitor, eu te faço uma pergunta assim, que todo mundo deixa, e eu contesto até com meu pai. Eu converso com ele muito com o pai. Paradoria que diz, não sei o que. Criatura! Deus castiga. Não. Nessa base que você fala, o haramim, né? A gente fala de compaixão. A gente fala desse amor visceral, como você fala do amor de mãe, que Jesus tem um amor que não se pode medir. Isso. Deus, eu pergunto a você assim, Deus castiga? Não. O dito que nós acreditamos, o castigo, na verdade, são consequências das nossas escolhas. Se nós estamos passando por um momento de dificuldade, no sentido assim que você pode dizer, isso deve ter sido o castigo de Deus porque eu fiz isso, não. Não. O que está acontecendo em vocês, que você está chamando como castigo de Deus, na verdade, é a resposta de algo que você procurou lá atrás. A consequência do que você fez. Né? Deus não castiga. Deus julga com misericórdia e acolhe quando você se sente arrependido. Você é uma pessoa contrita, né? O filho pródigo. Isso. Né? É ele que cai na real e diz, eu fiz algo ruim, pequei contra o céu e contra o meu pai. Né? Eu não sou digno de ser chamado nem de Mas filho. Que então, lembrando que ele é justo. Sim. Claro. Justo, como eu disse, né? O nosso Senhor, ele nos julga com misericórdia, mas não deixa de ser justo. Não é errada, podemos assim dizer, mas não é tão fiel à expressão misericórdia infinita. Eu te pergunto assim, porque às vezes porque a gente às vezes leva muito pelo lado religioso assim, não sei o que, não tenha medo, né? Ou então tem aquele padre religioso que diz assim, tenha medo, porque Deus castiga. E tem aquele padre que diz assim, não, Deus não castiga, tenha calma, não sei o quê. Pois é, aí Deus te fala, não castiga. Aquele meu amigo. Na verdade... Aquele meu amigo. Aí a pessoa, né, Fagner, que tá lá
naquele medo de orar, de rezar, não sabe o que dizer. Isso. Será que Deus castiga? Eu acho que já virou muito, foi uma cultura também, É. né, por parte dos nossos antepassados, Isso. entendeu? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa chega assim, rapaz, Deus castiga, antes eu tinha o temor. Quando a gente conhece, a gente fala, não, Jesus é misericordioso. Não, a gente tinha o medo. Tinha Agora- o medo, agora tu tem o temor, sabe? Agora, né, É. Que é o por isso, respeito. que é o respeito, mas enfim, a gente tem o quê? A gente tem que ter a plena convicção de que ele é misericórdia, mas também é justo. Porém, você cometeu o seu erro e você tem que se arrepender daquilo que fez. Sim. E não voltar mais a fazer. É a contrição. É a contrição. Aí, o caso, a pessoa chega o quê? Eu vou fazer o erro, persistir no erro, porque sei que Jesus vai me perdoar. Pronto. Não, é Então, não. dizer assim, eu vou agora... Mas é isso eu vou agora pecar, era isso que eu queria tava- dizer. Era isso que eu estava Pronto, chegando puxa. no que nessa expressão misericórdia infinita, Aham. né? É. A misericórdia de Deus não é infinita. Ela é incalculável. Tem essa diferença. Tem essa Uma diferença, diferença. né? É claro, acabou que se normalizou, né, essa expressão já há muito tempo. E também no tempo, é mais no sentido espiritual, no sentido devocional, piedoso, né? Desse amor, dessa misericórdia infinita. Mas a misericórdia, ela anda alinhada com a justiça de Deus, né? Isso. Tanto é que sempre se bate na tecla. Olha, não abuse da misericórdia de Deus. Nós já ouvimos isso, né? Muito bom isso. Não abuse da misericórdia de Deus. Não é que ela seja limitada, porque ela não é, ela é insondável, ou seja, a gente não tem como medi-la. Claro. Mas a gente tem que saber que Deus é um Pai justo. Aí eu vou fazer tudo aqui porque eu sei que Deus vai me perdoar, né? Aí você, na verdade, vai não existe. acumulando o quê? Vai acumulando consequências do pecado que você vai cometendo. Aí lá na frente, você diz, Deus me castigou. Não. Você buscou isso. Porque você tinha consciência do que estava fazendo. Não, eu tô Você aqui, abusou tem da um livre-arbítrio, misericórdia. né? Você abusou da misericórdia de Deus. É verdade. Né? Então, agora, assuma, né, a culpa dos seus erros. Né? Mas fale mais para nós do A seu livro, o que consequência. você tem mais no conteúdo, o que a gente pode mais... O que a gente pode mais aprender, onde a gente busca esse livro, onde a gente vai comprar esse livro, como a gente vai adquirir, né, Wagner? Claro. O livro, vamos começar pela última pergunta. O livro você consegue online, né, pelo site Clube de Autores. clubedeautores.com.br/livro/Rahamim. Aí você encontra. Clube de Autores. Clube de Autores. .com.br/livro/Rahamim. Ok? Então você encontra aí para venda. Você vai encontrar ele tanto o físico, né? Que o site lhe envia, como também você pode adquirir ele virtualmente como um PDF que você compra para ter, e-book, né? que é o e-book. Levante ele aí para Exatamente. nós. O seu mesmo, o Esse seu aqui, que você está esse pegando. aqui. Esse aí. Levante aí para nós, Esse mostre aqui, ó. bem. É. Lindo, né? lindo, lindo. Esse coração aí. Coração de Jesus Em chamas, Em né? chamas. Está em chamas. Inflamado de amor por nós. Filmado de amor né? por nós. Muito Então, bom. a gente encontra nesse site. Certo. E o livro, ele vai justamente, como eu disse, é uma Lexio Divina. Então, Lexio Divina não é só você pegar a palavra de Deus, ler, ficar calado e dizer, tá, legal, acabou. Não. A Lexio Divina é você se debruçar na palavra, né? Se você for ver também, há um aumento gradativo da perda. Há um aumento gradativo da Como perda. assim? Na primeira parábola, ele perde 1%. Afinal, é uma de 100. 99, Né? Certo. Uma de 100. Tudo bem, concordo. Na da mulher, ele perde 10%, 10%. Olha aí. que é uma de 10. No filho pródigo, ou no pai misericordioso, ele perde 50%. Porque ele perde os dois filhos, né? Separa. Ele perde um Então, filho. Perde, ou 50% está lá perdido, mas também tem esses Ah, que eu outros sou contador 50%. ainda, não tinha percebido. Não tinha calculado isso. Olha, não aí. tinha calculado a Tinha porcentagem calculado, dessas parábolas, dessas né? parábolas, viu? Então, a perda, ela é gradativa Tá vendo nas como a gente parábolas. nunca sabe tudo, né, meu amigo? Então, é 1%, 10%, 50%. E também há uma gradação... Contextualização. há uma gradação também daquilo que se perde.
Porque primeiro ele perde uma ovelha. Mas uma dracma vale mais do que uma ovelha. E um ser humano vale mais do que uma moeda, que uma ovelha. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então ele vai aumentando a perda, não só no sentido do percentual, mas também da figura do que é perdido. Tá vendo aí? Então ele perde, aí ele passa, aí o peso é maior. Aí Porque o é um o homem que amor se perde. visceral de Deus. Aí é o amor visceral de Deus, porque agora ele está falando diretamente para o homem. Né? Esse é você, que se perde em busca de uma falsa liberdade. Aí eu te falo assim, né? Às vezes assim, eu lembro muito com a minha família e não sei o quê, a gente, você sabe que você, às vezes você nunca sabe tudo. Mas às vezes quando você comenta tudo um pouquinho, né? Tu só quer saber de tudo. Tu quer ser o, né? Tu quer saber... Só quer ser o Google. Tu quer ser o bom. Só quer ser o Google. Só quer ser o Google, Mas assim, a gente procura sempre, né, João Vitor? Procurar saber... Saber. Né? Conhecer, principalmente a Sagrada Escritura e conhecer Deus e conhecer Jesus. Santo Agostinho já dizia isso. Conhecimento, né? Você Santo só Agostinho. ama aquilo que conhece. Que conhece. Você só ama aquilo que conhece. Doutor da igreja. Doutor da igreja. Para Santo Agostinho. tudo, né, irmão? Para tudo, para tudo. na Santo vida. Agostinho falou para tudo, né? Você só ama aquilo que conhece. Se você quer saber mais o desfecho do livro sobre Vamos esse comprar o tema, livro, vamos comprar o livro. Pois aí, fale novamente como é que adquire o livro, quais são os canais de vendas. Fique à vontade, João Vitor. E também faça aí as suas considerações finais aqui no momento de hoje. Pronto. Você quer adquirir o livro para saber como conclui, né? Como conclui no livro essa nossa conversa aqui do podcast, acesse o site www.clubedeautores.com.br/livro/Rahamim. RAHAMIM. Rahamim. E lá você vai adquirir tanto o físico como o e-book nesse site. Para que nós possamos, em Deus, na oração, fazer essa Lexio Divina juntos, né? Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. Prazer, a gente está aqui com o Padre Alderi Leite. Seja bem-vindo, Padre Alderi. Olá, meninos, boa tarde, né? Você que está me escutando de dia, boa noite ou bom dia, porque toda hora é hora de você acessar o nosso podcast, estar conosco na partilha da vida, da evangelização, da pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Hoje vamos fazer uma espécie de retrospectiva. Uma trajetória, Uma né? trajetória dos seus 36 anos de sacerdócio. Nessa semana nós estamos comemorando, tá, o aniversário de sacerdócio do Padre Alderi. E este programa especial, nós estamos trazendo nesse podcast, né, aquilo que foi realizado por ele nas paróquias que ele passou, né, e nas paróquias que ele, né, construiu, né, implantou. Era a área pastoral e plantou. Porque o Padre Alderi aqui a gente devia fazer assim, no dia que nós três tivéssemos assim, aquela noite de insônia, a gente ia vir pra cá e passar a noite toda e vai entrar junto com ele. Porque tem noite que a gente tem, né? Isso. Porque aqui, porque não falta assunto não. Não. Nós estamos aqui, recebemos aqui, né, algumas fotografias, né, do seu acervo, e sabemos que a sua primeira paróquia foi paróquia do Tranquedo Neves, mas lá o senhor era diácono, né? Começou esse diaconato no Tranquedo Neves? Como Isso, foi? Conta essa Wagner. história. Antes de falar disso, eu queria só elencar para vocês, trazer à tona a importância da memória, não é? Pronto. Na vida pessoal, familiar e na vida da igreja e da sociedade. Um povo sem memória fica um povo esvaziado, não sabe para onde ir, para onde vai. E de um último ano, então, eu fui morar, a pedido de Dona Luiz, no Lagamar, aqui. Lá existiam pessoas, uma casa, existiam pessoas morando juntas, fui morar com elas, eu e mais outro companheiro, mas ele desistiu do presbiterato, e ficamos no Lagamar um ano. Depois, então, Dona Luiz precisou de alguém para assumir o seminário. E eu já vim para o Tancredo Neves, então, fazer essa experiência, na perspectiva de receber o diaconato em dezembro e assumir o seminário menor, que recomeçou no próprio Tancredo Neves. Eu queria destacar aqui que o seminário menor, quando recomeçou depois do concílio... Aqui é o Tancredo Neves. Depois do concílio, o seminário funcionava na prainha. E ali tem pessoas, Padre Gilson, não é? Um dos padres que contribuiu muito ali
Dom Edmilson, com toda a equipe dele. Então, muita gente ali contribuiu. Padre Juraci, que hoje está também no céu, ele lá também estudou, até o Padre Nonato estudou lá e tudo. Padre Bezerra. Depois, o Padre Bezerra com outros vieram para cá, para o Tancredo, para ficar comigo. Foi aí que começou meu trabalho na área pastoral Tancredo Neves, junto com o Seminário Menor no Tancredo Neves. Muito bem. Aí lá, padre, quer dizer que lá no Tancredo Neves também teve a questão do salão comunitário, né? O senhor teve aquela iniciativa de criar, de construir... Naquele lugar que eu me ordenei, ali que Dom Aloysio me deu o diaconato, e depois de 6 meses, Dom Geraldo me deu o presbiterato, que Dom Aloysio estava doente. Então, naquele lugar que eu me ordenei, ao lado daquele terraço ali, foi construído um pequeno salão. Por quê? O Tancredo Neves tinha só a igreja. E já naquela época nós sentíamos falta de espaço para catequese, para evangelização. Veio um pequeno projeto da Alemanha para fazer as compras do material e a comunidade se reuniu ali final de semana e a gente fez mutirão, construindo aquilo ali. E meu pai naquela época participou de tudo isso. Foi muito interessante na época, né? Para a época era interessante pelas condições que se tinha naquela época. Assim, Tranquedo, quais são os Tranquedos? A gente está querendo Mucuripe, né? Pronto. Então, assim, a questão lá também, ali no Tranquedo Neves também teve a construção, a implantação, melhor dizendo, do seminário propedêutico que é hoje, né? Então, o seminário até então funcionava no Seminário da Prainha. Era lá. Seminário menor. Isso. Lá então ficou só estudos, teologia, filosofia, e o pessoal iniciante que chama-se propedêutico. É engraçado, porque eu não sabia. Eu pensei que sempre foi... Foi lá no Seminário da Prainha, sempre foi Seminário da Prainha do começo. Também a maioria das pessoas quando o seminário reabriu, lá, né? passou um tempo fechado a Prainha, mas quando reabriu, foi só o menor, para moradia. Né? E aí, esses meninos moravam lá com o Padre Juraci, Padre Gilson antes, né? Depois disso, então, vieram para o Tancredo Neves. Por quê? Achava-se melhor que os meninos ficassem inseridos nas paróquias, nas comunidades. E a Prainha passou então a acolher só os estudantes. Aí foi o seminário, essa fotografia que você... Era o seminário menor, uma pequena casa que o Dom Aloysio pediu para comprar. Essa casa só durou 1 ano porque ficou pequena. E depois, então, outra casa foi comprada ao lado para acoplar. E fizemos, então, ali o seminário menor na época, né? O pessoal que fazia 2º grau... Que vinha do interior, para residir lá, né? Residindo lá. Ao mesmo tempo, o Padre Gerardo em Bibiribe ficava com o pessoal do ginásio, que chamavam, né? A 8ª série, 7ª série, o pessoal aqui do sertão, também que era uma experiência muito bonita também aqui em Bibiribe. Mas no Tancredo foi essa coisa bonita, né? Chegamos até a acolher meninos na época de Iguatu e de Quixadá, que vinham também estudar conosco ali, né? Para ser acolhidos naquela casa. E o interessante é a junção, a formação do seminário ali, todas as semanas com formação com eles estudavam à tarde e de manhã e à noite tínhamos formação. Ao mesmo tempo que nos finais de semana eles me ajudavam a estar na formação dos catequistas, na inserção com as pessoas, visitando já ali as capelas que estavam se formando em torno ali da Mãe dos Pobres do Tancredo Neves. Foi muito bom essa época, porque também os meninos ficavam inseridos e conhecendo um pouco aquela realidade, sem deixar de jeito nenhum de estudar em casa, de fazer formação em casa, nos grandes aspectos da formação, que era formação humana, formação intelectual, formação pastoral e formação afetiva. Fomos, então, para ali o bairro vizinho, né? O Jardim das Oliveiras. Pronto. A igreja teve que comprar uma casa lá maior e ficamos lá 1 ano. Mesmo assim, não comportou. Olha aí. Não comportou. Ficamos ali. Então, falamos com o Dom Aloysio, né? Disse no encontro de padres, a gente conversou com ele, partilhou a questão. Ele disse, olha, não tem jeito, tem que procurar uma casa. Então, eu fui, por acaso, a uma missa do Henrique Jorge e o padre tinha dito, olha... Aqui o esqueleto de uma futura creche. Se quiser, o Dom Aloysio quiser, aqui pode ser o seminário menor. Olha aí. De imediato falei com o Dom Aloysio, naquela época o Monsenhor Oscar também era o ecônomo, e a gente foi olhar todo mundo, e aí, depois de 1 ano, eles reformaram, criaram, adaptaram, e fomos morar ali no Henrique Jorge. Eu cheguei a passar ali ainda 6 meses. O Dom Aloysio foi para a inauguração, né? Estava nessa época,
E no final de semana, como faltava padre na época em Fortaleza, aí fui ainda, levava 2 seminaristas para Horizonte. Fui pároco de Horizonte ainda nessa época, final de semana. Esse final de semana. No final de semana. Durante ainda um ano, né? Com os seminaristas. Depois, então, de 5 anos de seminário... Mucuripe. Aí eu vim para Messejano, né? Messejano. Porque eu achei que era o tempo suficiente, já tinha dado minha contribuição. E a Messejano precisava, então, de uma pessoa. Então, os padres me indicaram. E Aqui é Messejana. Saiu uma das festas da Messejano, né? Muita gente... Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição, né? Que é em dezembro, né? 8 de de dezembro. Festa de mais de 200 Muito linda, anos, a festa né? muito linda. Olha aqui, pai. Coisa linda, Mais de 200 anos de história de Messejana. Né? Ali também foi fruto de um trabalho dos jesuítas, né? Das missões, ali com as aldeias indígenas e tudo. E hoje se tornou aquela grande área, né? Grande Messejana. Que quando eu cheguei era mais de 50 bairros. Olha né? só, por isso que eu estava até conversando com ele sobre Messejana. Eu achava que todas essas construções aqui já existiam antes dele. Mas eu pude perceber que não, né? Então é por isso que ele é considerado como padre construtor, né? Não, peraí. Porque aí a gente sabe por que o povo chega e diz, né? É a necessidade, né? Porque, veja, Tem Messejana... aquela comunidade ali, Jesus Maria e José. Ali a comunidade da Renovação, é uma comunidade, quando eu cheguei, estava sendo erguida, né? Mas Messejana, quando eu cheguei, era Grande Messejana que chamava, Grande Messejana, grandes bairros. Só que nos bairros de ponta, na periferia, havia já padres trabalhando, né? Padres italianos, padres alemães, padres nossos. E quando chegaram de Dom José, aí ele disse, não, vamos transformar essas áreas, esses planos em paróquias. E eu fui visitando cada um e conversando. E foi ali onde você vê aqui a Santa Maria, onde vejo o Conjunto Palmeiras, a Lagoa Redonda, hoje já tem o Guajiru, aqui Alto Alegre, onde estão os monges. Então foi se transformando, né? Ali era grande necessidade mesmo, não era padre ali, porque Messejana é enorme. Exato. Como é, não tinha como ser uma paróquia só, né? E eu fiquei com o centro ali. Só que o centro só tinha 2 capelas, 3, Santa Rosa, São João Batista e a Matriz. E aos poucos, com as comunidades, comecei a celebrar na rua ou nas praças. E aos pouquinhos a necessidade veio... Como ele está fazendo aqui, né? Como você que é, né, aqui no Tabajara, né? Celebrando. Ali das praças, foi nas praças, né? Começa aí, né? É uma semente que o padre Alderi plantou, né? Que nós começamos aqui. Eu deixo destacado aqui o grande trabalho também da dona Selma, né? Com aquela... Com as colegas que tem ali, não dá para citar todo mundo, né, padre? Mas é uma perseverança. Nós começamos ali, tinha 5 pessoas e o padre Alderi acreditou. E nós hoje não tem uma quarta-feira que não dê 30 pessoas, no mínimo, se né? não for essas grandes mulheres, rapaz, porque elas abraçam essa causa, né? Messejana tinha uma no sítio São José, né? Compramos uma casa caindo nos pedaços, aí derrubamos. Mas como comprar esta casa? Não tinha dinheiro. Passei 10, naquele tempo tinha uns cheques, né? 10 cheques da paróquia. Vai pagando, vai pagando. Acreditando na providência, né, padre? Ela reuniu o pessoal e foi fazendo um mutirão. Hoje é Capela de São José, no Parque São José. Quando ela liga para mim, para ela diz assim, vai ter celebração hoje? Eu disse assim, olha, não se preocupe em ligar para saber se vai ter hoje. Porque quando não tiver, a gente avisa. Pronto. Acredite que toda quarta-feira vai ter. Olha aí, tá vendo? O Né? interesse delas é público. Sempre ela fica preocupada com isso e acreditando no Senhor, que o Senhor sempre bota a gente para cima para fazer isso. Outro exemplo bom foi no Conjunto Bandeirantes, ali Isso, Conjunto Bandeirantes. Onde tem hoje o Minas de Praga. Ali as irmãs tomaram a peito com a nossa colaboração. As irmãs mensageiras construíram a Capela do Menino Jesus. E, aliás, no Bandeirantes foi numa da praça também. Foram pedir o terreno da prefeitura, um conjunto de mulheres. Também conseguiram. E assim vai. E outras que nem faz parte da paróquia Messejana hoje, já das paróquias vizinhas, também tudo com a ajuda das pessoas e mulheres que acreditaram nisso. Como você achar aí melhor. E agradecer a todos vocês que estão tendo essa credibilidade no nosso programa. Desde já a gente agradece a você. Se inscreva no canal, ative as notificações. Toda semana tem conteúdo Tamo Junto em Cristo. Para você que deseja também ser um parceiro, um colaborador, tá, gente? Você ajude este projeto catequético, tá? É um projeto que não é para mim, não é para o Jorginho, muito menos para o Padre Alderi. É um projeto para a construção da evangelização da nossa igreja. Vem conosco, Paróquia São José de Ribamar, Tamo Juntos em Cristo, podcast.
aqui com o apoio da Sol Leste FM, JG Contabilidade, também com a Widen, né? A Widen, a Barraca do Louro. Uhum. E tá aqui os contatos na tela para que você possa estar conosco aqui, tá? Entre em contato com a gente vai até você, conversa, mostra o projeto, né? Graças a Deus, tá chegando, creio que no próximo episódio já tem gente nova aqui com a gente, né, Jorginho? Sim, com certeza, tá? nós estamos então, aí nos contatos. é uma semente que está sendo germinada e está dando frutos. O fruto é de que as pessoas se sensibilizem que este é um novo canal de evangelização. Os podcasts estão em alta. Né? Então, trazemos esta ferramenta de evangelização para que você conheça a nossa paróquia e conheça a nossa essência. E Padre também Alderi, conhecer pessoas que passam por ela, como o Padre Alderi. muito obrigado. São os leigos e leigas que nos ajudam em cada comunidade. São vocês que fazem a história. A gente chega para somar e colocar ali o evangelho na frente, né? Cada vez mais para a gente caminhar com Jesus. Muito obrigado a todos. Dê a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deixe sobre nós a bênção do Deus de bondade, Nossa Senhora da Assunção, São José de Ribamar, interceda por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E estamos juntos em Cristo, né? Estamos juntos em Cristo. Obrigado, gente. Até o próximo encontro. Tamo junto em Cristo, seu podcast catequético. E aí, gostaram? Creio que sim. Por isso eu peço a você que compartilhe esse conteúdo, que leve aí este link do Tamo Junto em Cristo para mais pessoas, para que a gente possa mostrar, né, a beleza que é levar a comunicação através de Jesus Cristo, tá, gente? Então, te aguardo aqui sempre. Todas as quintas, às 20 horas no canal do YouTube e às 16 horas na Rádio Sol Leste FM. Saúde e paz. Tamo junto em Cristo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquirás Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquirás. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.